A Polícia Civil do DF concluiu o inquérito que mostrou, gente, que a motivação para o assassinato de 10 pessoas da mesma família foi o quê? Dinheiro. Os criminosos planejavam dividir 2 milhões de reais com a venda de uma chácara, que nem era de Marcos Antônio. A pena para o crime pode chegar até 340 anos de prisão. Veja na tela. O que prevaleceu foi a questão da terra, do dinheiro na conta e também o dinheiro do lote. Essa foi a conclusão que a polícia chegou sobre a motivação da chacina que tirou a vida de 10 pessoas da mesma família. As terras que o delegado cita eram o atual endereço de Marcos Antônio, o patriarca da família. De acordo com as investigações, o objetivo da associação criminosa que executou o crime era ficar com a propriedade. Mas não é de hoje que a chácara é alvo de disputas. Em 2021, outra família entrou na justiça contra Marcos para que ele desocupasse o local. Essa terra no Paranoá, ela sempre pertenceu à família Ávila, né? De início adquirida há mais de 40 anos atrás pelo senhor Álvaro, que era casado com a senhora Nelly, né? Depois o seu Álvaro faleceu e a dona Nelly fez um contrato de locação para sua neta, Isabela, que vinha exercendo a posse dessa chácara desde então. Nós tivemos acesso à íntegra do processo e o documento aponta Marcos e Cláudia como réus. É que, na época, eles estavam casados no papel. A ação explica como Marcos virou morador da chácara. Esse trecho diz que, em 2012, um homem chamado Jailson foi contratado para trabalhar na chácara como caseiro. Mas, em 2019, esse homem teria transferido o contrato de trabalho dele para o nome de Marcos. Marcos, então, começou a exercer a função de chacareiro no local e, desde então, não saiu mais. Segundo informações, havia naquele local um caseiro que tinha alguns débitos trabalhistas e ele teria comprado esses débitos trabalhistas e ficado na posse da chácara. Quando a família autora da ação percebeu que a terra estava ocupada por Marcos, pela esposa Renata Belchior e pela filha do casal Gabriela Belchior, foi feita uma tentativa de negociação para a desocupação da chácara. Mas Marcos resistiu. A resistência foi tanta que a suposta herdeira das terras registrou um boletim de ocorrência na delegacia. A mulher apresentou fotos antigas e comprovantes da compra do imóvel. Nós fomos contratados para fazer os 2 inventários da dona Léria e do seu Álvaro e também para fazer essa ação de reintegração de posse que foi ajuizada em 2021. Foi quando nós percebemos que lá existia um outro invasor diferente daquele que era o cessionário do chamado cessão de contrato de trabalho, que era o Marco. Em dezembro do ano passado, a família desistiu da ação de reintegração de posse e já estava preparando outro processo contra Marcos. A propriedade fica no condomínio Entre Lagos, no Paranoá, em Brasília. Neste mapa dá para ver o tamanho da terra. A parte construída é essa sinalizada com pontos vermelhos. Além de ser uma área de preservação ambiental, nas redondezas ainda tem um rio e uma extensa região de mata. Nós estamos a poucos metros da chácara onde Marcos morava com Renata e Gabriela. O local fica numa área rural, de difícil acesso. De acordo com a família que diz ter posse da terra, o local foi comprado em 1982, na época por 5 milhões de cruzeiros. Hoje, a chácara está avaliada em 2 milhões de reais. Além de Marcos, os mentores da chacina, Gideon Batista e Horácio Carlos, também moravam na chácara. O patriarca da família assassinada conheceu Gideon quando os dois estavam presos, mas a amizade continuou fora da cadeia. Gideon tinha livre acesso à propriedade e foi para lá que ele atraiu Elisamar da Silva e os 3 filhos dela, Gabriel, Rafael e Rafaela. Essa estrada de terra foi um dos últimos locais que a cabeleireira passou com os filhos antes de morrer. Na concepção dos criminosos, eliminando toda a família, não se abriria uma linha sucessória na posse desse imóvel e eles ficariam no local e comercializariam o imóvel.
Tiago Belchior, marido da Elisamar, também foi atraído para cá pelos bandidos. Esse bilhete é o rascunho de uma mensagem que o homem recebeu. A mulher e as crianças foram mortas no dia 14 de janeiro. O carro dela foi encontrado queimado numa rodovia de Goiás. Já Tiago foi encontrado morto em uma cisterna, onde também estavam os corpos de Cláudia, ex-mulher de Marcos Antônio, e da filha Ana Beatriz. Já Renata e Gabriela foram mortas depois de passar dias numa casa feita de cativeiro. Elas tiveram os corpos queimados e abandonados em Minas Gerais. Quando tudo isso aconteceu, Marcos já estava morto. Ele foi a primeira vítima. Tudo isso nos surpreendeu muito. São 10 pessoas, independente do Marcos ter um passado criminoso ou não, foram toda a sua ascendência ceifada por conta de uma crueldade desses indivíduos. Amizade essa que começou dentro da cadeia, né? De Marcos Antônio e do tal do Gideon. Que pra polícia não tem dúvida que ele comandava todo esse esquema e o que ele queria era vender a chácara onde Marcos Antônio morava. Marcos Antônio morava nessa chácara, o que tudo indica invadido, ainda temos que provar sobre isso. E além de Marco Antônio morar com a família nessa chácara, o que aconteceu? Ele chamou Gideon e Horácio para morar lá também. Não, vamos lá, Renan é grande, chácara é grande, dá pra gente trabalhar aqui, eu trabalhar ali. Aí chamou esse infeliz aqui desse Horácio e chamou esse infeliz aqui desse Gideon. E foram os caras que tramaram a morte dele. Tramaram a morte de quem deu guarita para eles. De quem deu aí um chão, de quem deu um teto, de quem deu às vezes até comida para eles. Por conta da ganância, esses dois aqui mataram uma família inteira. Mas, Fred, por que mataram a família inteira? Porque não podia sobrar herdeiro. Não podia sobrar herdeiros. E aí eles saíram matando todo mundo. Saiu matando todo mundo. Pra você ter ideia, parece que a mãe de Marcos também não morreu, porque a senhorinha estava viajando, porque ela foi chamada pra chácara também. Ela foi chamada pra chácara também. Por conta de estar viajando, ela não conseguiu ir na chácara e graças a Deus ela tá viva. Só que ela tá viva com muita dor no coração. Vendo que toda a parentada tá morta. Marcos Antônio, Tiago, Cláudia, Elisamar, Renata, Gabriela, Ana, Rafael, Rafaela e Gabriel. Ninguém entende como o ser humano pode ser tão ruim. Como a maldade do ser humano pode ser tão grande. Vítimas aí degoladas, esquartejadas, vítimas queimadas e ninguém sabe se vivas ou mortas, vítimas que foram jogadas no buraco de uma forma muito cruel. Eles matavam uma, jogavam no buraco, pá, chegava a segunda vítima, 2 vítimas vivas agora. Segunda vítima, matava, jogava no buraco e enterrava. Terceira vítima, matava, jogava no buraco e enterrava. É muita crueldade. Sem dizer o que ele fez com essas 3 crianças aqui. 2 crianças, Rafael e Rafaela, de 6 anos de idade. E aí vem Gabriel, de 7 anos de idade.